Olá a todos, está no ar mais uma edição do Entre Linhas. No programa de hoje, a gente tem alguns convidados especiais. A gente começa recebendo a presidenta da ASP, Mariclé Real, o primeiro secretário, Adeildo Villanova, e o nosso convidado de honra, Vladimir Nepomuceno, que vai bater um papo com a gente sobre a reforma administrativa. Para poder apresentar o Vladimir, Mariclé, com você. Obrigada, Felipe. Na verdade, é uma honra e um prazer receber o Vladimir, a quem eu já, de antemão, agradeço a disponibilidade. A gente sabe da dificuldade da sua agenda e da procura de todas as entidades. Para quem ainda não teve oportunidade de assistir algumas das brilhantes palestras que o Vladimir faz, Vladimir Nepomuceno é assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight Assessoria Parlamentar. É servidor público federal aposentado, tendo atuado como dirigente sindical desde a década de 80 até 2003, com destaque no serviço público. Foi diretor do DIESE do Distrito Federal e do DIAP. Ocupou cargos no Ministério do Planejamento, onde atuou como diretor de Relações de Trabalho de 2003 a 2008, participando do processo negocial com entidades representativas de servidores públicos, atividade para a qual retornou entre 2012 e 2016, e de 2008 a 2012 participou da direção da FUNAI como diretor de administração do Ministério da Fazenda como superintendente da administração em Brasília. Atualmente acompanha as questões gerais e sociais dos trabalhadores, com destaque para o serviço público junto ao Congresso Nacional e em outras frentes. E é, sem dúvida nenhuma, maior especialista no assunto da PEC 32, reforma administrativa. Vladimir, por favor, conta um pouco para a gente o que é que esta reforma administrativa se propõe a fazer, o que ela vai abranger, como vai atingir servidores e o cidadão em geral. Por favor, é com você. Bom, em primeiro lugar, Mário, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não dava para não atender a esse convite, porque eu acho que vocês, somente pelo fato de estarem numa área muito sensível, que é a preocupação com a questão social. No caso de vocês, no PJ, mas também quem trabalha com serviço social nunca fica limitado à sua área de atuação formal, acaba expandindo isso para dentro da família, para amigos, para colegas de outras atividades. Enfim, é uma coisa fundamental e é uma das áreas mais atingidas se essa reforma for adiante. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter claro o seguinte: primeiro, não é uma reforma, é um desmonte, porque, como disse Eduardo Moreira, não dá para chamar de reforma quando alguém que chega na sua casa e fala: vou fazer uma reforma. Aí faz buraco no chão, derruba a parede, quebra o telhado e vai embora. Isso não é reforma, isso é desmonte, isso é quebra. E é isso que estão propondo nessa PEC fazer com o serviço público. E uma coisa que eu quero que fique bem claro para todo mundo: a reforma não visa servidores públicos, não é o seu alvo final, o seu objetivo final não é o servidor público. E muito menos mordomias que possam existir, regalias e outras benesses que alguns servidores, segundo eles, a maioria tem. Por que eu digo que a reforma não tem como foco principal o servidor público? Simples. A reforma tem dois objetivos. O principal é o desmonte literal de tudo aquilo que pode sair da mão do Estado. E eu falo Estado no sentido mais amplo. É a União Federal, são os estados propriamente ditos e municípios, além do Distrito Federal. O que se busca nessa coisa chamada reforma? Tudo, absolutamente tudo aquilo que puder ser comercializado, que puder dar lucro, será entregue a empresas privadas que buscam lucro no mercado. Acabou aquela história
de parceria com entidades filantrópicas sem fins lucrativos, com organizações sociais. Isso exclusivamente, como é até hoje, não vai existir mais. Vai ter ainda organizações sociais, OCIPs, entidades filantrópicas e tudo mais, mas o pior, abre espaço para parte da iniciativa privada que visa lucro. Então, simplesmente, tudo que puder ser privatizado, puder ser entregue à iniciativa privada, será. E aí tem um detalhe. Eu privatizo uma atividade que é hoje do serviço público. Vou pegar 2 exemplos, uma universidade e um hospital. Só que lá dentro, tanto da universidade quanto do hospital, tem servidores públicos. A iniciativa privada não vai querer, pelo menos a partir de um determinado ponto não vai querer. Então, o que acontece? Ao entregar para a iniciativa privada um hospital ou uma universidade, eles querem os prédios inteiros, do jeitinho que está. Querem os equipamentos, todo o material que está lá dentro, tudo aquilo que puder ser usado para vender o serviço. Mas o servidor não, principalmente pelo fato do servidor ter direitos, entre eles a estabilidade, que não permite que ele haja fora da lei, porque a estabilidade é para isso. A estabilidade não é para aquele servidor que não trabalha direito poder ficar lá a vida inteira sem fazer nada. A estabilidade é para garantir que ninguém possa obrigar o servidor a agir fora da lei. O exemplo foi dado semana passada na CPI. Um servidor concursado viu que tinha erro e falou, não vou fazer, e recebeu pressão de todo lado. Não foi mandado embora. Se não tivesse estabilidade, hoje já seria um ex-servidor. Mas, enfim, a empresa que assumir uma atividade que hoje é do serviço público vai pegar esse servidor, vai devolver para a administração pública. Só que, à medida que for privatizando cada vez mais, não vai ter onde colocar. Por exemplo, entrega o primeiro hospital, aí pega o servidor dali e distribui para os demais hospitais que permanecem públicos. Entrega o segundo, já não tem mais tanto espaço para distribuir. E vai entregando, chega uma hora que não tem hospital nenhum para botar servidor público. E eu não posso pôr um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um psicólogo, um fisioterapeuta para ficar na parte burocrática, porque não tem onde fazer. O cara não fez medicina, odontologia, enfermagem para estar na parte burocrática. Então, a gente precisa arrumar um jeito de mandar essa pessoa embora. E aí, por isso, eles precisam tirar a estabilidade do servidor público. É para facilitar a privatização do serviço. Aliás, a semana passada já foi feita uma denúncia, e eu vi, inclusive, um vídeo numa escola de Belo Horizonte, onde o governo do Estado de Minas, aproveitando a pandemia, aproveitando escolas públicas vazias, está começando a fazer os acordos com as empresas privadas e está entregando a escola literalmente inteira para a iniciativa privada. Só que tem um detalhe, nós vamos privatizando de cima para baixo. Por que eu falo de cima para baixo? Daquilo que é mais complexo para aquilo que é mais simples, daquilo que tem mais gravidade, mais responsabilidade para aquilo que tem menos gravidade. Por exemplo, na área da saúde, a ideia é privatizar as internações, as cirurgias, os tratamentos que custam caro. Mas quando chega lá na base, que é o atendimento primário, por exemplo, unidades básicas de saúde, isso não dá lucro. Cumpra-se aquele acordo que eu falei de privatizar o serviço público. Então, o que é feito com aquela parte onde tem unidade básica de saúde, SAMU, o que mais? Clínicas ambulatoriais, atendimento que não necessita de equipamentos, de material caro e tudo mais. Arruma-se um jeito de tirar da mão do Estado. Aí, utiliza-se uma coisa que hoje já é muito comum, que são as organizações sociais, as entidades sem fins lucrativos, as Santa Casas, como a gente vê muito na área da saúde. Na educação, é a mesma coisa. A proposta é privatização das universidades, de boa parte do ensino médio, principalmente ensino técnico, tecnológico, por exemplo, é todo privatizado, e ensino infantil fundamental, a ideia é também entregar às organizações sociais e outras entidades sem fins lucrativos.
Quando eu entrego uma escola, uma unidade básica de saúde para uma organização social, acontece a mesma coisa que a gente já vê hoje, mas com a gravidade do que acontecerá com a iniciativa privada. Eles vão receber a escola inteira ou a unidade básica de saúde inteira, com equipamento, servidor e tudo mais. Ao aposentar ou algum servidor ser devolvido, essa organização vai contratar alguém. Essa conta da contratação de pessoal pela iniciativa privada, porque, querendo ou não, uma organização social é uma entidade privada, quem vai pagar vai ser a administração pública. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, já existe o chamado voucher, só que não em forma de voucher, mas em forma de cartão magnético, para que as famílias que recebem Bolsa Família possam comprar vaga nas creches de organizações sociais que têm convênio com a administração pública. Eu procurei, assim, de curiosidade, conversando com alguns amigos, saber qual o preço por aluno que a administração pública paga a uma organização social que cuida de uma creche. Qual o preço por criança? Perto de R$ 1.000. Quanto que está no orçamento público o custo de uma criança numa creche pública? A quarta parte disso, ou seja, a creche deixa de ser pública, passa a ser privada através de uma organização social, aí o prefeito diz, não, mas nós vamos pagar, vocês não vão ter custo nenhum. Só que a prefeitura, ou no caso de Brasília, o governo do Distrito Federal, vai pagar 4, 5 vezes mais por criança para uma empresa privada, que se alguém me disser que a organização social não é privada, eu pergunto, então seria órgão público? Não é. O que não é órgão público é privado. Pode até formalmente não buscar lucro, mas é uma instituição privada. Mas, enfim, o Estado vai pagar 4, 5 vezes mais por aluno para qualquer organização social, para qualquer entidade que tenha convênio com a administração pública. E a tendência é, não tendo estabilidade, podendo mandar servidor embora, diminuindo a participação do Estado justamente naquilo que é o mais importante, que é o que está no artigo 6º da Constituição, que é atendimento a direitos sociais da população. Não foi fácil, eu acompanhei na época, que não quer dizer que eu seja velho, só que eu estava lá desde cedo. Eu acompanhei o processo constituinte. E foi uma luta muito grande da sociedade civil organizada, recém-saída de uma ditadura militar, para incluir o que está hoje no artigo 6º, que é a obrigação do Estado e direito da população, saúde, educação, assistência social, moradia, transporte, alimentação, atendimento à criança carente, ao idoso, ao deficiente, tudo isso está na Constituição. E aí eu penso, se nós conseguimos colocar 11 coisas sérias, todas muito sérias, no artigo 6º, e dito ali, aprovado pelo Congresso Constituinte, que é obrigação do Estado e é direito do povo, nós precisamos que o Estado ofereça, e não que o Estado terceirize a entrega desse serviço para a população. Então, saúde, por exemplo, nós não podemos permitir que alguém que vise lucro ou que não seja parte do atendimento estatal explore esse tipo de coisa. Até porque, olhando o lado da população, a qualidade do serviço vai cair onde o serviço estiver. E aí, por exemplo, eu estava lendo um artigo do BBC outro dia que falava dos red lines nos Estados Unidos. Para quem não sabe, red line, traduzindo, linha vermelha, são regiões das grandes cidades. Por exemplo, Miami, que é o lugar que concentra a mais alta renda per capita de todos os Estados Unidos, é o lugar mais rico daquele país, tem alguns bairros que são chamados de red lines. O nome linha vermelha é simples. São regiões que são marcadas no mapa e ali dentro daquela região, que é circundada por uma linha vermelha, é dito para os empresários, não invistam ali, porque ali as pessoas que moram ou são desempregadas, ou vivem de pensão, ou ganham muito pouco aqueles que trabalham. Resultado, não tem um supermercado,
não tem serviço de transporte, pessoas têm que andar 2, 3 quilômetros para chegar num ponto de ônibus e esperar 1, 2 ou até mais horas para que o ônibus passe. Não existe um shopping ou um comércio mais simples, mais popular. As pessoas sofrem muito, água não chega em todas as casas, energia elétrica não chega em todas as casas, porque é tudo privado. E a empresa privada vai fazer aqui como faz lá nos Estados Unidos, como faz em outros países do mundo capitalista. Tem quem pague? Não. Então, eu não vou lá vender. Água, energia elétrica, transporte público, até hoje ainda são, mas já começou a ser privatizado, responsabilidade do Estado. Ao privatizar a água, por exemplo, saiu agora há pouco tempo o marco regulatório de saneamento básico, as empresas vão pensar 2 vezes se vão botar água e esgoto nas periferias, onde, primeiro, a população não tem dinheiro para pagar. Segundo, em algumas regiões, a população é dispersa, ou seja, por um motivo ou por outro, aquela região não dá lucro. Isso vai acontecer com a saúde, com a educação, com todos os serviços públicos. A Previdência Social já está na lista do ministro Paulo Guedes, que já falou, se o Bolsonaro for reeleito, ou alguém que defenda as mesmas ideias que ele, porque ele não é o único que pensa, aquela história de transformar a Previdência Social em uma previdência pública, individual e capitalizada através da rede bancária vai voltar, porque o que foi derrotado naquela reforma, para ser reapresentado, tem que cumprir um tempo, uma quarentena. Esse tempo já deu. Eles só não apresentam agora por questões políticas, mas por questões técnicas podem apresentar a hora que quiser. E o ministro Paulo Guedes já disse que vai fazer isso. Então, a reforma administrativa é isso. É a privatização direta, que eu chamo, que é entregue a empresas que visam lucro, daquilo que pode dar lucro. E daquilo que não pode dar lucro financeiro imediato, porque não tem como vender, vai ser privatizado através de organizações sociais. E aí uma pergunta, alguém acha que uma organização social, que uma OCIP, que uma entidade filantrópica vai entrar num convênio com a prefeitura ou com o governo do estado se não tiver alguma ligação política com pessoas influentes naquele momento, naquela região, tipo amigos do governador, do prefeito, do senador, do deputado, de empresários daquela região? Vai ser difícil, né? E outra, se não seguirem a cartilha dos mandantes de plantão, será que aquele convênio vai ser renovado? Isso é um lado. O outro lado é o seguinte, as pessoas que vão trabalhar nessas organizações. Por exemplo, eu participei de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Tatuí. Um parlamentar lá, um vereador, denunciou a Santa Casa, que é quem cuida da saúde daquela região ali, há anos não recolhe as verbas trabalhistas dos seus funcionários. Não recolhe fundo de garantia, não recolhe contribuição previdenciária. Então, quer dizer, um funcionário da Santa Casa, daquela região de Tatuí, ao se aposentar, vai ter problema, porque ele vai comprovar a contribuição dele, mas não vai ter o recolhimento do patrão. Não, eu descontei, está aqui todos os meus olerites com desconto, mês a mês. Aí o INSS vai perguntar, mas cadê o dinheiro? Seu patrão não depositou. E é a Santa Casa, que de santa está provado, não tem nada. Então, essa vai ser a situação. A população mal assistida e quem trabalha naquele serviço também não vai ter as condições necessárias e as garantias. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso do TJ. Uma pessoa de família carente que precise de um atendimento do Poder Judiciário por qualquer motivo, seja por problema de relações familiares, de pensão, divórcio, ou algum processo que trate de, não vou dizer herança, porque pobre não tem herança, mas o inventário de alguém que faleceu, alguma coisa. Será que essa pessoa vai conseguir dar entrada no seu processo? Ele vai tramitar direitinho, sem que nenhum outro passe na frente? Será que não vai ser guardado numa gaveta, esperando o tempo passar, até que alguém com alguma influência ou política ou financeira consiga dar empurrão naquele processo, porque os amigos da corte vão conseguir todos entrar na frente e aquele processo de quem não tem dinheiro para pagar um bom advogado ou não tem influência política vai ficando para trás.
A gente sabe da morosidade do judiciário em certos casos, só que essa morosidade vai ser institucionalizada. Vamos para o executivo. Toda a área de saúde, educação, assistência social, previdência social, tudo isso vai passar por isso. Um processo de uma pessoa que depende de uma decisão para aposentar vai ser atendido prontamente? Vai ser do jeito que normalmente deveria ser? Não. Então, a gente tem que ter claro o seguinte: não é um processo de reforma administrativa, é desmonte. Segundo, não visa melhoria dos serviços públicos, e sim a privatização dele. O servidor público vai ser retirado do caminho para que esse desmonte possa ser feito. E serão colocados nos lugares onde hoje estão os servidores pessoas que ou são devedores políticos dos governantes ou são apadrinhados tanto por famílias e tudo mais. Por exemplo, a gente sabe que está cheio de gente que ocupa cargo de confiança e que é ligado a A ou B. Só que tem um detalhe: um levantamento que foi feito há poucos dias atrás, dá um exemplo do que foi feito. Inclusive, quem fez esse levantamento, fez o cálculo, projetou tudinho direitinho, foi a assessoria do Senado Federal. Não foi nenhuma entidade sindical. Teve um que falou assim: isso é conta da esquerda. Me desculpe. Nenhum partido político, nenhuma entidade sindical fez essa conta. Quem fez foi assessor do Senado Federal, que, por acaso, é servidor de carreira, faz o trabalho dele e tem o direito de provar que está certo, porque todas as projeções foram feitas com método científico. Resumidamente, hoje, o governo federal, só no executivo, pode colocar até 6.000 pessoas em cargos de confiança que não são servidores públicos. Isso porque nós temos um decreto de 2017 que diz que 50% dos cargos de chefia e de assessoria tem que ser ocupado por servidores públicos, exceção para os cargos bem mais altos. Ministro, esse não conta. Mas o secretário executivo do ministro, os que ocupam os cargos mais próximos do ministro, até nível de secretário, que está abaixo do secretário executivo, pode botar 100% de pessoas estranhas, porque são cargos de confiança política. Abaixo de secretário, até o cargo de chefia mais simples, que é o chefe de serviço, 50% tem que ser servidor público concursado. Hoje, o que sobra para quem não é servidor dá aproximadamente 6.000 cargos. Se a reforma administrativa passa, o governo, só no executivo, só no federal, vai poder nomear 90.000 pessoas. Imagina do jeito que já é hoje. Por exemplo, a ex-mulher do ministro Pazuello, que está se propondo a depor na CPI, falou: olha, a namorada dele ocupa cargo de chefia no Ministério da Saúde. E vai por aí, está cheio. Imagina com 90.000 cargos na mão. Por exemplo, o presidente da República está propondo que, aproveitando o período de reforma, mude uma coisa que na lei hoje diz que o militar que ocupar cargo de confiança, seja de chefia ou de assessoria civil, ele tem prazo limite de 2 anos. Se ele completar 2 anos, ele é obrigado a sair da ativa e ir para a reserva. Ele não pode mais continuar, ele não volta mais, como diz um amigo meu, não volta para o quartel. Ele vai para a reserva. Eles estão querendo dizer o seguinte: que um militar que ocupe cargo de chefia civil seja considerado como se em atividade militar estivesse. Significa que o militar poderia ficar num cargo civil indefinidamente, que, ao sair dali, se um dia saísse, ia voltar para a atividade militar. E, ao mesmo tempo, mascara a verba que deveria ser considerada de um jeito e é considerada de outro. Então, o que a gente tem que ter claro: há um acordão gigante entre privatistas e patrimonialistas. O pessoal que estudou um pouquinho de história lembra, virada do século XIX para o início do século XX, até 1930 aproximadamente, o Estado brasileiro era 100% patrimonialista. Todos os cargos públicos eram ocupados por indicação política, assim como
o que atendia e o que era atendido também era indicação política. Como diz o amigo meu, que é auditor fiscal lá no Pará, vai voltar o bilhetinho daquela época. A pessoa que ocupa um cargo por indicação política vai receber um bilhetinho do político, seja governador, prefeito, senador, deputado, o bilhetinho diz assim, atende fulano ou fulana que é amigo meu. Então, vai ter privilégio para alguém trabalhar no que sobrar de serviço público e vai ter privilégio para alguém poder ser atendido no serviço público. E a população, como diz o povo do Nordeste, que se lasque, né? Porque não vai ter serviço público para lhe atender. Então, grosso modo, é essa a ideia da reforma administrativa. Não é reforma, não é administrativa, é a privatização direta ou indireta.